Fecha os olhos e imagina um vírus tão grande que quase dá para ver ao microscópio comum. Os chamados vírus gigantes. Em vez de um ponto perdido, eles têm corpo, textura, presença, do tamanho de uma bactéria pequena como uma migalha de pão ao lado de um grão de poeira. Eles vivem em amebas, que são células solitárias de água e solo. Pense nelas como aspiradores do aquário, sempre engolindo o que passa. Alguns desses vírus carregam genes de tradução, nome pomposo para peças da cozinha da célula, como colheres e panelas. Úteis, mas sem o chefe não há jantar. Isso não os torna células. E até onde sabemos, não são monstros para humanos. Seu mundo é o das amebas. Mesmo quando vieram de permafrost antigo, infectaram só amebas, como chaves que não giram na nossa fechadura. Mas o mais estranho vem agora. Começa em 2003, quando uma bactéria gigante teimava em não se encaixar. Era o mimivírus. Chamaram de bactéria porque era grande e tinha uma casca vistosa. Como confundir um SUV com um micro-ônibus no retrovisor. Depois, ao desmontar peça por peça, viram o DNA de vírus de DNA de fita dupla. Pense em um manual grosso, encadernado, com milhares de instruções. O mimivírus vivia em amebas, perfeitas cozinhas de teste, onde tudo que entra pode ser digerido ou sequestrado. À surpresa, um genoma do tamanho de um livrão, com ferramentas típicas de célula, mas sem o fogão do metabolismo. Não cozinhava sozinho. Isso virou a mesa. Se vírus podem ser tão complexos, onde traçar a linha entre vivo e só informação? E quando achamos um maior que ele, a confusão ficou ainda melhor. Anos depois, aparece o megavírus chilensis, maior que um mimivírus. Como trocar um SUV por um caminhão de mudança. De novo em amebas, esse laboratório vivo que mastiga tudo. O genoma? Um calhamaço ainda mais espesso, cheio de ferramentas bioquímicas. Pense em uma caixa de ferramentas com chaves que nem sabemos para que servem. Aí vem 2013 e o choque. Pandora vírus. Partículas alongadas, quase um grão de arroz. Genomas com milhões de letras e genes sem primos. Conhecidos como abrir um porão e encontrar instrumentos de música de um estilo que ninguém toca. Não é que virem células. Falta-lhes o fogão energético, o metabolismo. Mas a pergunta cresce. Esses vírus são relíquias de algo que já foi célula ou coleções ambulantes de peças roubadas ao longo do tempo? E se abrirmos mais portas, o que sai da caixa? Agora, o frio profundo. Em 2014, pesquisadores reviveram um vírus de permafrost com 30 mil anos. Pitovírus. Pense no solo congelado como um freezer esquecido da idade do gelo. Lá dentro, um potinho fechado que ainda abre. O pitovírus não atacou gente, infectou amebas, como uma chave antiga que só serve numa fechadura de museu. No ano seguinte, outro do mesmo gelo, molivírus. O recado é simples. Alguns vírus podem hibernar muito tempo, como sementes duras que esperam a chuva. Isso assusta um pouco, mas assustar não é ameaçar. Até aqui a evidência diz amebas. O que importa é o alerta climático. Degelo abre cofres biológicos. A pergunta certa não é vai pular na gente, e sim que ecossistemas voltam com ele. Porque o próximo achado muda o debate e a imaginação. Entra em cena o tupanvírus, um gigante com cauda longa e um arsenal de genes de tradução incomum em vírus. Tradução? É a cozinha onde o RNA vira proteína. Como transformar receita em prato. O tupan carrega colheres, panelas e temperos, mas não tem o fogão do metabolismo energético. Sem fogão, não há jantar. Ele ainda depende da ameba para acender o fogo. Isso confunde porque parece um vírus que passeia com uma mochila de ferramentas de célula, como um campista muito preparado que ainda precisa do camping aberto.
Por que ele teria isso tudo? Uma hipótese: trocas de genes com hospedeiros ao longo do tempo, como um colecionador que pega lembranças de cada cidade. Outra: vestígios de um passado mais complexo. O certo é que a fronteira fica borrada, e quando a fronteira borra, surgem criaturas ainda mais intrigantes. Do outro lado, o Medusa vírus. Ele petrifica a ameba. Induz um estado de cisto. Pense numa tartaruga que se fecha na concha para atravessar o inverno. Há pistas de coevolução. Uma dança longa entre vírus e hospedeiro, como dois parceiros que aprendem os passos um do outro. Em certos trechos, o vírus mexe perto do núcleo, o cofre do DNA, como um bibliotecário que pede o livro na mesa em vez de sair da sala. E surgem proteínas que lembram histonas. Os carretéis onde o DNA se enrola, imagem sonora, fita de cassete e um carretel antigo. Isso não transforma o vírus em célula. É proximidade funcional, não autonomia. O efeito na cabeça é poderoso. Se um vírus pode tocar tão perto do coração da célula, o que isso diz sobre a nossa árvore da vida? E fora do prato de laboratório, como isso toca o mundo real? Fora do laboratório, esses vírus são peças do ecossistema. Pense no oceano como uma esteira de reciclagem. O plâncton puxa CO2 do ar, como árvores minúsculas. E quando o vírus o infectam, a matéria volta ao caldo, alimentando micróbios e peixes. É o quebra-mar invisível da cadeia alimentar. Em lagoas e solos, amebas funcionam como lixeiros que engolem tudo. Os vírus gigantes usam esse hábito para se replicar, como caronas num caminhão de coleta. E há os virofagos, pequenos vírus, que atacam vírus gigantes, tipo peixes limpa-fundo grudados no grandão. Resultado? Populações sob controle, diversidade em alta. Isso não é caos, é equilíbrio dinâmico. Um vai e vem que mantém a sopa microbiana viva. Se vírus moldam quem vive e quem morre, eles moldam o clima também. Mas o que isso diz sobre a própria definição de vida? Então, o que é vida aqui? Vírus não têm metabolismo, o fogão que queima combustível. Não respiram, não fazem energia sozinhos, dependem da cozinha da célula. Mesmo assim, os gigantes carregam ferramentas de tradução, a cozinha que transforma a receita em prato. Duas hipóteses brigam. A do reducionismo eram sistemas mais completos que encolheram, como uma van que virou patinete, mantendo acessórios. A do acréscimo foram mosaicos feitos de pedaços vindos de muitos hospedeiros, como um álbum de figurinhas montado ao longo de viagens. No meio, casos estranhos como o Yara vírus, com genes sem parentes. Pense em palavras de um idioma ainda sem dicionário. A lição? Vivo não é um botão, é um gradiente. E os gigantes ocupam uma faixa cinza que amplia nossa régua. Mas o maior uau vem agora. Aqui está o uau. Os vírus gigantes não são apenas corpos grandes, são bibliotecas ambulantes. Ao invadirem amebas, podem levar e trazer genes, como caronas que trocam livros em cada parada. Isso mexe na árvore da vida. Ramos que se tocam, trocam folhas, crescem tortos e mais diversos. No mar, quando um surto viral derruba plâncton, nutrientes voltam ao caldo, como derrubar maçãs para o chão e alimentar todo o pomar. Resultado? Ciclos de carbono que respiramos, pescarias que sustentam cidades, ecossistemas que se reorganizam. Eles não são monstros, são engenheiros invisíveis. E ao revelar ferramentas de célula dentro de vírus, eles empurram nossa definição de vida para um terreno mais amplo, um mapa com novas cores. Se a régua mudou, como termina essa história? E o que fica para nós? Então, monstros ou só grandes? Hoje, a melhor resposta é só grandes e importantíssimos. Eles vivem o drama deles nas amebas, como peças de teatro num palco que não é o nosso. Carregam ferramentas impressionantes, mas faltam o fogão do metabolismo e a autonomia de uma célula. No permafrost, deram um recado.
Cofres antigos podem abrir. Prudência, sem pânico. No mar e no solo, são engrenagens que reciclam vida, como catracas que mantêm a roldana do ecossistema girando. O que fica? Humildade. A régua da vida é maior do que pensávamos. E curiosidade. Que outras formas aguardam no escuro do microscópio? Se essa viagem te acendeu perguntas, compartilha a mais intrigante nos comentários. Quer continuar explorando? Segue o canal e manda o próximo e se eu preparo o café.